E aí, galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Começa aqui mais um episódio do De Frente com Rubens, né? E hoje eu trago aqui para vocês a professora Nádia. Se apresente, Nádia, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Nádia, eu sou professora da Engenharia Química lá da UFTM. Show. A Nádia, pessoal, ela foi minha orientadora, né? E o Brasil quer saber, Nádia, eu fui um aluno bom de TCC? Eu fui chato? Será, Rubens? Claro, Rubens, excelente aluno, muito dedicado. Ele falava que para fazer o TCC dele, ele ia se divertir. Quando ele estava cansado, ele ia fazer o TCC dele, fazer a programação lá em VBA. Então não tem nada a reclamar do Rubens, não. A gente combinou isso antes, pessoal. Mas realmente, né, eu fiz o TCC no VBA. Seria até uma boa sugestão, né, Nádia, pra gente estar mostrando aqui depois. Uhum. E eu formei em Engenharia Química, a Nádia foi minha professora de MSP. O que é MSP, Nádia? Modelagem e Simulação de Processos. E o que essa disciplina estuda? O que você ensina o pessoal? Em modelagem, a gente pega a indústria química, né? Por exemplo, um reator, e a gente transforma ele em um conjunto de equações matemáticas. E esse conjunto de equações matemáticas, eles vão prever comportamentos daquele sistema. Por exemplo, variação da temperatura com o tempo, variação de concentrações de reagente, de produtos, e assim sucessivamente. Então, a gente faz uma modelagem matemática, né? Então, transforma aquilo em um conjunto de equações matemáticas. Bacana. E, Nádia, você é formada em Engenharia Química, certo? Sim, sou formada em Engenharia Química. Há quanto tempo você já formou? Eu formei em 2008. 2008. E 2008. Você formou na UFO? Formei na UFO. Formei na UFO, depois eu fiz mestrado e doutorado na UFO também. Bacana. E quando que você viu que você queria fazer engenharia química? Por que você fez engenharia química? Na verdade, é assim, o que eu sempre falo com os meus alunos, né, Rubens? Eu acho que já até falei com vocês sobre isso. Quando a gente sai do colegial, a gente está muito novo, a gente não sabe o que a gente quer, na verdade. Então, assim, eu sabia bem o que eu não queria. Eu não queria a área de humanas, eu não queria a área parte de medicina, odonto, essas coisas eu não queria. Então, eu fiquei meio perdida, né? E eu sempre gostava muito de matemática, química, física e biologia. Então, eu acabei seguindo a área de engenharia. E dentre todas as engenharias, eu fui para engenharia química porque eu gostava muito de química, né? Então, acabei escolhendo engenharia química. Então, na verdade, eu não tinha certeza se eu queria fazer engenharia química. Eu fiz por eliminação. E quando eu entrei no curso, eu acabei gostando muito. A gente passa uns perrengues, claro. Acho que todo curso tem suas dificuldades. Mas eu me apaixonei pela engenharia química. Bacana. E pro pessoal que ainda está, né, pensando o que vai fazer da vida, né? Em quais áreas, assim, né? Tem 1 milhão de áreas, né? Mas cita algumas áreas que um engenheiro químico pode atuar, por exemplo. Quais áreas que o engenheiro químico pode atuar, Rubens? Mas para a gente falar quais as áreas que ele não pode atuar, né? Que acho que vai ser mais fácil. É bem amplo, eu acho, o campo de atuação dos engenheiros químicos. Assim, tem o exemplo de vocês, né? Vocês seguiram uma área totalmente diferente da engenharia química, né? E estão se dando muito bem nisso. Então, eu acho que a engenharia química é muito ampla. Ela forma pessoas para o mercado de trabalho. Então, eu tenho colegas em indústrias, tenho colegas trabalhando na parte de concursos públicos, né? E cada um vai seguindo um. Então, a engenharia química, eu acho que abre um leque de oportunidades, sim. E eu acho que cada um vai se encaixando no que mais gosta, né? Bacana. Então, indústria de bebida, alimentício... Alimentício é tudo, isso. Gestão, né? O pessoal quer fazer gestão financeira, o pessoal se vira também, né? Sim, muito bem. Então, meio que quem forma engenharia química, né? Meio que palpa toda a obra, né? Sim. Tipo, onde coloca ele dá conta de desempenhar um bom papel. Serviço, exatamente. E quando que foi, assim, no meio do seu curso, assim, que você viu, cara, quero virar professora, já tem mestrado e doutorado? Já fiz doutorado. Quando você viu que quero seguir carreira acadêmica? Na verdade, até meu último ano de faculdade, eu falava que jamais eu ia ser professora. Nunca vou ser professora, mas eu fiz estágio e alguns estágios que eu fui fazendo, eu fui descobrindo que aquilo ali não era para mim. Então, trabalhar dentro de uma indústria, eu não me vi lá dentro. Aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado, eu fiz mestrado
E depois disso eu descobri que eu realmente queria entrar na carreira acadêmica, assim, e eu fiz doutorado e hoje eu sou apaixonada pela academia, eu adoro estar ali, eu adoro estar em sala de aula, adoro ter contato com os alunos. Então, assim, eu falava que eu nunca ia ser professora e hoje eu sou apaixonada pela docência, assim. Bacana. E para quem quer seguir carreira acadêmica, quais, digamos, habilidades que você acha que a pessoa tem que ter ou desenvolver durante para realmente ela desempenhar um bom papel nessa área? Eu acho assim, que tem que amar dar aula, amar esse contato aluno-professor, porque assim, é o que a gente vai mais fazer. E também tem a parte de pesquisa, a gente tem que gostar bastante de pesquisa, de trabalhar com experimentos, com a parte de modelagem, a parte de programação também. Então, assim, eu acho que tem todos esses pontos que para seguir ser uma boa carreira acadêmica. Bacana. Tem que ler bastante, né? Porque mestrado, doutorado, artigos, né? Sim, mas eu acho que assim, não só nessa carreira, eu acho que em tudo. Depois de formada, a pessoa está lá na indústria, com certeza ela vai ter que estudar. Eu acho que o estudar, você nunca para de estudar. Exato. Mas a carreira acadêmica, ela requer um pouco mais de pesquisa, de estudo de artigos, de publicações de outros autores, para você saber o que você pode contribuir. Mas eu acho que nenhuma outra carreira você tem que parar de estudar. Acho que continua sempre renovando, que eu acho que é necessário. Bacana. E, por exemplo, dentro da engenharia química tem várias áreas, né? Tem a de modelagem que você foi, tem termo, tem cinética, reatores. Por que modelagem? De novo, por eliminação. Por eliminação? Realmente. Porque quando a gente entra também no curso, você não conhece muito do curso. Então, eu comecei a fazer iniciação científica no meu 2º ano de faculdade. E eu tinha feito as disciplinas básicas. A gente estava ainda fazendo as disciplinas básicas. Mas eu não queria ir para um laboratório fazer experimento, nada experimental. E aí, o meu professor, que foi meu orientador tanto de iniciação científica, mestrado e doutorado, ele abriu uma turma para receber os alunos, os iniciantes, para fazer iniciação científica com ele. E eu comecei a conhecer a parte de modelagem e eu comecei a gostar muito dessa parte. Legal. Então, aí foi a partir daí que eu fui desenvolvendo e apaixonando pela área de modelagem. Bacana. E como que era a Nádia aluna? Era uma nerdzinha? Você era de festa? Como é que era, Nádia? Eu sempre fui muito nerd, né? Ah, é? Muito nerd. Sempre fui muito nerd. Porque, assim, eu saí do colegial sempre com as melhores notas e tudo mais. Então, quando você entra na faculdade, você não quer menos. Você não quer menos que isso. Mas a faculdade te bate, né? Você apanha um pouco na faculdade. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre estudei muito, né? Sempre corri atrás muito das coisas. Claro que a gente tem um período que a gente tem que se divertir, distrair, sair com os amigos e tal. Mas nunca fui de deixar a faculdade de lado para aproveitar a parte de festas. Eu sempre tentei equilibrar muito os dois lados, né? E para quem tá do outro lado e tá fazendo engenharia química agora, o que você falaria para a Nádia quando era aluna, algum recado, tipo, que às vezes você achou que você poderia fazer melhor, não faz assim não, entendeu? Se voltar no tempo e encontrar a Nádia entrando na faculdade, o que você falaria para ela? Falaria para ser menos... me cobrar menos. Eu acho que eu me cobrava muito. Então, me cobrar menos. Chegou um ponto do curso que eu quis desistir, mas depois eu vi que aquilo ali eu gostava muito. Então, eu falaria, cobra menos, vai mais relax, mais tranquilo. Se não der, no outro ano tem de novo a disciplina. E aí, me cobrar menos mesmo, porque eu me cobrava muito. Bacana. Então, pessoal, se tiverem alguma pergunta para a Nádia, né, sobre a área dela, sobre engenharia química, né, sobre a profissão, pode deixar aqui nos recados. Se eu puder também expor, né, que também formei engenharia química. Claro. E agora, como todo diferente com o Rubens, né, eu ensino alguma ferramenta na área do entrevistado. E confesso para vocês que não foi fácil. Vivendo e aprendendo, né? Vocês acham que eu não estudo mais Excel, mas todo dia eu estou estudando Excel, sim, que é minha paixão, né? E foi um desafio, foi um bom desafio. Feliz. É sempre bom achar desafios no Excel. E eu perguntei assim para a Nádia, o que você mexe no Excel que eu posso apresentar para os meninos, né?
A Nádia falou, eu não mexo no Excel, não. Eu falei, eita, então... Algumas planilhas com alguns dados a gente mexe. Então eu falei, uai, então tá. Então eu vou tentar criar vou inventar alguma coisa, né? E em modelagem, né, que eu fiz com a Nádia, um software que a gente sempre usava para modelar os dados era o Scilab, certo? O Scilab, que é um programa gratuito. Quer falar um pouquinho do Scilab? O Scilab é um software, né, gratuito, e para a área acadêmica, o Scilab, ele resolve praticamente todos os problemas. Eu não vou falar todos os problemas, que é muito genérico, né, mas ele é muito bom para a área acadêmica. E ele é um software de programação, né, um software numérico, e você entra com as suas equações, você entra com os seus dados, e ele tem várias funções para resolução. Por exemplo, ele tem funções para resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias, ele tem funções de otimização, tem funções para sistemas algébricos, e então ele resolve uma gama de problemas da área de engenharia. Então, ele é muito bom para ensinar a parte acadêmica, a parte de modelagem. E por ser gratuito, né, então qualquer pessoa pode baixar o software, pode interagir, pode fazer códigos novos e propor na página do Scilab. Então, ele é muito bom. Por isso que eu não uso o Excel. Tô brincando, gente. Então, o Scilab ele é gratuito, como a Nádia falou, né? Ele é muito bom para fazer modelagens, né? Que já tem algumas equações já embutidas nele, né? Tem funções já prontas já para resolução. Uhum. Enquanto que no Excel você tem que fazer na unha, né? E aí no Scilab já tem tudo pronto, né? Algumas coisas prontas, né? Então, você toca o pau no Scilab. Mas, vocês querem aprender Excel, né? Então, eu tive que dar meus pulos aqui para poder fazer alguma coisa que fosse útil para a área de modelagem. Então, a Nádia, ela me passou um código que se chama Fornalha. Você quer... Vou abrir aqui o código. Pessoal, abri aqui o código, então, que a Nádia me passou. Eu pedi para a Nádia, né? Nádia, me manda um código que você deu para os alunos no Scilab para eu ver o que eu posso fazer aqui no Excel para deixar essa aulinha bacana. Aí ela me passou esse código aqui. Explica um pouquinho pro pessoal, Nádia, o que esse código faz, só para eles entenderem um pouco. Então, o sistema ele vai modelar uma fornalha, tá? Então, tem o calor, que é o quê? Que ele está sendo, está aquecendo, né, a fornalha, e o objetivo deles é saber a temperatura na parte interna e na parte externa da fornalha, que é o TS e o TW. Uhum. Então, ele te dá esse conjunto de equações que é determinado por F1, F2 e F3, e esse conjunto de equações ele tem que ser resolvido conjuntamente para a gente poder encontrar essas três variáveis, que é TS e TW. No caso de resolver isso daí, como a gente fala na mão, é um pouco complicado, porque você tem que isolar uma variável e substituir na outra, como a gente faz sistemas normais. Então, a gente vem utilizando o Scilab, porque o Scilab tem essa funçãozinha chamada fsolve, que ela já resolve esse processo iterativo, através de um chute, que a gente tem que dar um chute. Eu acho que as variáveis elas se aproximam de 3 valores, e esse fsolve ele faz toda a interação para a gente, e no final ele vai dar o valor de Q, que é o calor, TS, que é a temperatura interna da fornalha, e TW, que é a temperatura externa da parede externa da fornalha. Bacana. Só o pessoal que está vendo, né, se o pessoal caiu aqui tipo paraquedas, né? O que seria uma fornalha, né? O que seria uma fornalha, Rubens? Fornalha é o equipamento que aquece alguma coisa. Isso, tá? Exatamente. Que o pessoal, né? O que é fornalha? O que é uma fornalha? Fornalha é um forno. É um forno, exatamente. Beleza. Então, a Nadine passou esse código aqui e eu tentei fazer o seguinte. Aqui nós temos aqui 4 variáveis, né, Nádia? Uhum. Em que a gente pode mudar os valores para ver o tanto que vai dar no Q, no TS, no TW, que é o que eu quero que retorne para mim, né? Então, eu pensei assim, né? Eu vou pegar os parâmetros, que são as variáveis que a gente pode mudar para achar o Q, o TS e o TW, né? Para ver comparativo de resultados. Então, eu quero mudar o Azinho, o Czinho, o TP e o TG para ver qual que é o maior Q, o maior TS, o maior TW, né? Dependendo do que eu quero ali no momento, né? Da aplicação. Então, foi isso que eu fiz. Então, vou fechar aqui o Scilab agora e abrir de novo o Excel. A ideia é a seguinte. Aqui eu tenho o número do teste, né? Teste 1, 2 e 3, mas eu posso colocar mais depois, eu vou explicar para vocês. E aqui tem aqueles 4 parâmetros que estavam lá no Scilab que eu posso mudar. Que é o Azinho, o Czinho, o TP e o TG, certo?
Aí vamos supor, vamos fazer aqui, sei lá, 5 testes. Colocar o teste 4 e o teste 5. Vamos supor que no teste 4, eu quero que o A ele valha 1.0 e a menos 9. Que o Czinho valha 5, o TP 1200 e o TG 1500. E no teste 5, fala um valor aí, Nádia, quanto que vale o Azinho? Pode ser 1.5 vezes 10 a menos 9. 1.5 e a menos 9. Isso. Czinho? 5,5. 5.5. Temperatura 800. 800. E essa aí pode ser 1.200 de novo. 1.200. E aí, pessoal, para cada conjunto de variáveis, A, Czinho, TP e TG, ele vai me retornar, né, um conjunto de solução, que TSTW. Só que quem vai calcular essa contalhada tudo é o Scilab. Então, eu tive que dar um jeito de o Excel e o Scilab falar a mesma língua, certo? E aí, depois que você coloca os testes, eu vou clicar no botão rodar Scilab. Depois eu vou passar no código para mostrar para vocês o que eu aprontei aqui, certo? Então, clica no botão. Quando o Scilab abre, eu dei uma pausa no código de 30 segundos, porque vai que o meu computador está mais lerdo, né? Porque o VBA, ele é atemporal, né? O que significa isso? Que, independente que quando você roda o código, ele toca o pau, né? Então, como o código ele é mais rápido que o computador, eu tenho que falar para o código, ó, espera um pouquinho aí que o meu computador não é igual você, não. Aí eu dou um pause no código para ele ir tocando pau. E aí, eu não preciso fazer nada. Levanta a mão, Nádia, para ver que ninguém está fazendo nada. Não tá fazendo nada. E aí o código vai integrando com o Scilab. É só você esperar. Você pode tomar um café, você pode estudar MSP. Claro. Nádia, qual a importância você acha que é o Excel para engenharia? Eu acho que o Excel é extremamente importante para a área de engenharia, né? Eu sempre falo para todos os meus alunos para eles investirem num curso de Excel, porque você vai utilizar muito isso em indústria. Então, o básico, nem é mais o básico que eles solicitam, eles querem avançado, né? Então, eu acho que o Excel, industrialmente, ele é o mais utilizado, né? A parte de planilha, de comunicação lá, aquelas coisas todas que eu também não sei como que é. Vou fazer um curso também, Rubens. Vai, faça com a gente. E aí, pessoal, eu faço justamente frente pro Rubens, em diferentes áreas, né? Para você ver que o Excel serve para qualquer área, tá? Eu já fiz aí para advocacia, eu já fiz aí para área de logística, gestão de pessoas e investimentos. E agora estou fazendo de modelagem, que como a Nath falou que ela não usa muito Excel nessa área, mas você vê que se você brincar um pouquinho, dá para fazer algumas coisas bem legais, né? Então, independente da área que você esteja, é bom você saber Excel, até para arrancar um parabéns ao seu chefe, né? Eu lembro do meu estágio, que eu fiz estágio na gestão de laboratórios lá da faculdade. E apesar que o pessoal não mexia muito com Excel, aí eu fiz um programinha de VBA para gerar memorando, já mandar por e-mail. Então, mesmo que o pessoal à sua volta não use, você pode fazer alguma coisa para melhorar ali, né? Então, Excel é bem amplo e qualquer área com certeza é útil. E se vocês quiserem um curso de Excel, a maestria dá curso. Fazendo aqui o jabá, né? E quando acaba de rodar o código, ele me fala que pronto. Ele já gera o gráfico para mim dos 5 testes de TW, comparativo, né? Com TS e também com Qzinho. Aí dá para você ver, né? Qual teste teve o Q maior, né? Que foi o teste 5. Qual teste teve o TS maior. Qual teste teve o TW maior. E só um comentário pelo que o resultado que ele deu. Isso aí é muito interessante, Rubens, porque a gente poderia ver qual seria os parâmetros que você ia utilizar num processo real, por exemplo. Exato. Talvez a temperatura ela chegou num valor que ela é muito alta para aquele tipo de processo, por exemplo. Então, por todos esses testes aí que foram feitos, dá para você saber que você não poderia usar aquele valor daquele parâmetro, né? Exato. Então, seria muito interessante. É muito bom para comparar e para você implementar isso num processo real, por exemplo, numa planta piloto que você está trabalhando. Exato.
Isso daqui não foi assim, foi até onde eu pude chegar. Não, tipo, dá pra você fazer um punhado de coisa aqui ainda, né? Dá pra você fazer aquelas telinhas de VBA, que você já deve ter visto em alguma aula aqui do canal. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você podia ter feito com os resultados aqui. Então é isso que o programa ele faz. Ele integra com o Scilab, né? Ele roda ali o código no Scilab. Depois ele rouba o resultado e joga no Excel. Aí quando você joga no Excel, dá para você fazer gráficos, fazer qualquer coisa que você queira, né? Agora eu vou dar uma passadinha no código, para vocês entenderem, né, o que eu aprontei aqui. Então, você tem que ir na sua guia desenvolvedor. Mas, se você nunca mexeu com macro e VBA, você não vai ter sua guia desenvolvedor no Excel. O que você vai fazer então? Em qualquer lugar, de qualquer guia, você vai clicar com o segundo botão do mouse. Qualquer lugar. E aí você vai clicar em personalizar a faixa de opções. Vai abrir aqui para você uma telinha, né, de opções do Excel. E aí você vai dar um check na sua guia de desenvolvedor. Tá vendo? Dá um checkzinho nele aí. Dá um OK. Um dia eu falei check para um aluno, né, Nádia? O aluno falou, não é check, é flag. Já ouviu isso? Não ouvi. Né? Então não tô errado, não. O aluno falou, não. Você flegou. Não, eu dei um check, né? Aí você vem aqui na sua guia de desenvolvedor. Flag. Vivendo e aprendendo. E aí você clica aqui no Visual Basic. E aí quando você clica no Visual Basic, né? Abre aí um novo mundo do Excel, né? Um mundo onde que você faz as programações, né? E aqui eu fiz aqui um código. Na verdade tem dois códigos. Tem um código em que eu fiz todo o processo de integrar com o Scilab. E eu fiz um código à parte para gerar os gráficos. Mas isso é só para organização, tá? Mas eu vou te explicar um por um. Então vamos lá. Esse é o código que eu fiz para rodar o programa, para ele integrar com o Scilab, tá? E tem um código aqui, ó, que é essa primeira linha aqui, ó, que esse é um código mágico, né? Que pouca gente usa, mas que ele é muito útil, que é o Shell. O Shell é um código VBA que ele abre qualquer programa do seu computador. Qualquer um. Então, a única coisa que você tem que saber é o caminho do programa, né? E sabendo o caminho onde está instalado o programa no seu computador, você copia o caminho e joga aqui dentro, certo? Eu quero integrar o Excel com o MATLAB. Integra. Eu quero integrar com o Project. Integra. Com o SAP. Integra. Qualquer coisa ele vai integrar, certo? Esse VB Maximed Focus é para quando ele achar o programa, ele já maximizar ele, já abrir o programa, certo? Então, esse primeiro comandinho, ele abriu, só abriu o Scilab. E aqui, pessoal, vem duas linhas de código que eu considero assim o principal aqui desse bolo aqui de código. O primeiro é esse application.write. Esse código aqui, ele faz eu pausar o código, ele não continua rodando o código, pelo tempo que eu mandar, certo? Nesse caso, estou dando 30 segundos. Por quê? Porque tem vezes que o meu computador abre o Scilab mais rápido, tem vezes que ele abre mais devagar. Vai depender do seu computador. Por isso que o código que você está vendo aqui não necessariamente serve para você. Se o seu código, se o seu computador for mais lento ainda, pode ser que você vai ter que colocar aqui 1 minuto, vai ter que colocar, sei lá, 2 minutos, certo? Então você cronometra em quanto tempo que mais ou menos o Scilab abre no seu computador, joga ali uns 5 segundinhos para mais, para não ter risco, e aí coloca aqui, certo? Beleza. Então, application.write faz eu dar um break ali no VBA, né, que o VBA é mais rápido que o meu computador, então eu tenho que dar uma paradinha. E aí tem depois um segundo tipo de código, que é o sendkeys. O sendkeys, eu até brinquei com a Nádia, né, que é como se fosse o Gasparzinho. O que é o Gasparzinho, né? O Gasparzinho, ele fica apertando o seu teclado sem você apertar. Então, ele aperta para você. Então, o sendkeys é como se fosse o Gasparzinho. Tá vendo que eu falei aqui, sendkeys, porcentagem? O que é porcentagem? Aí, tem uma tabela na web, na própria Microsoft, que é a tabela de sendkeys. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, se digitar lá no Google comando sendkeys VBA, vai sair de cara com essa tabela aqui, tá? Essa tabela, ela te mostra os comandos sendkeys. Então, por exemplo, quando eu quero dar um espaço no sendkeys, eu digito espaço entre chaves. Quando eu quero dar um break, eu digito o
break entre chaves. Se eu quiser apertar ESC, digito ESC lá no SYNC-keys entre chaves. Tá vendo que aqui tem todas as teclas do seu teclado, F1, enfim. E a porcentagem é o Alt. Então, quando eu der um SYNC-keys Alt, você tem que colocar sempre entre aspas duplas, eu tô falando assim pro Gasparzinho apertar o Alt para mim, sem eu ter que apertar. Então, o próprio computador aperta sem eu ter que apertar, certo? Aí, pessoal, o que acontece? Aqui é muito importante você saber como que você faz o passo a passo para gerar o código no próprio Scilab. Você tem que saber como é que é o passo a passo no Scilab para depois você programar em quais teclas você está teclando aqui, né? Para poder programar no VBA. Então, quando eu falei SYNC-keys porcentagem, é porque quando eu abri o Scilab, eu apertei Alt. Porque eu sabia que o Alt, eu poderia abrir aquela telinha, né? Onde que eu realmente programo. Eu vou abrir o Scilab só para vocês darem uma olhadinha como é que é. Abrir aqui o Scilab, pessoal, quando eu aperto o Alt, percebe que ele meio que não clica, né? Mas fica com o arquivo selecionado, tá vendo? Então, apertei Alt, ficou com o arquivo selecionado. Deixa eu ver o código que eu fiz aqui agora. E depois apertei para o lado direito, tá vendo? Right, 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 3 vezes, apertei Enter. Esse tio aqui é um Enter. Então, olha só. Apertei Alt. Deixa eu clicar aqui dentro. Apertei Alt, né? 3 vezes para o lado direito, ó. 1, 2, 3. E apertei Enter. E aí, depois, eu fui lá, acho que eu dei Enter de novo, abri o SciNotes, que é onde a gente abre, né, para colocar o código. Aí depois, deixa eu ver aqui os códigos. Eu apertei Ctrl O. Esse chapéuzinho com O significa que eu apertei Ctrl O. Então, se eu vim aqui, apertei Ctrl O. Quando eu aperto Ctrl O, ele abre a telinha para mim perguntando o seguinte: Rubens, qual é o arquivo que você quer abrir aqui no Scilab? Aí lá no código VBA, eu falei para ele que eu queria abrir o Fornalha 2019.sce. Vou até copiar aqui ó, esse nome. Ó. Vou jogar aqui, Ctrl V, certo? Vou dar um abrir e fui lá abrir o código. E depois o que eu fiz? Eu fui apertando o Ctrl F lá no VBA, né? Com o SYNC-keys. E aí eu achei o A igual, dei um Enter, e fui lá e achei o A igual. Aí, depois que ele acha o A igual, o que eu fiz? Nossa, aí eu apanhei um pouquinho, porque eu tinha que selecionar só essa parte aqui, né? Porque quando eu dou, por exemplo, um Shift para baixo, percebe que ele pega com C igual junto. Aí eu tive que apertar Shift para o lado esquerdo 2 vezes. Aí eu substituo por A igual de novo, só que pelo que está na planilha aqui, que é o primeiro comando do Azinho. Então vocês percebem que não foi uma coisa muito simples, né, de se fazer. Por isso eu perguntei para a Nádia, né, Nádia? Tipo, se ela conhecia alguns atalhos de teclado. Porque quando você sabe os atalhos de teclado do programa que você está querendo interligar, fica tudo mais fácil, né? Porque você pode colocar os atalhos de teclado aqui no SYNC-keys, né? E eu fui fazendo isso. Deixa eu voltar aqui. E eu fui fazendo isso aqui no código. Eu fui ver de onde que eu apertava no Scilab e programava aqui no VBA. Dicas, né? Sempre que você vai abrir uma telinha no Scilab, igual eu abri quando eu abri o SciNotes, né? Quando eu dei um Ctrl O, também abri mais uma telinha. Sempre que você for abrir alguma telinha ou for escrever algum textinho muito longo, você sempre vai ter que colocar um Application Light. Porque até abrir a telinha vai demorar 1 ou 2 segundos, dependendo de como que sua máquina, a rapidez da sua máquina, né? Se você não colocar, o que acontece? Se você não colocar, ele vai tocar o pau no código e ele vai começar a atropelar. Não vai estar aberto e ele não vai fazer os comandos. Isso, por exemplo, quando eu sempre faço todos os comandos, né? E depois eu rodo o código, para ver onde que eu tenho que colocar o application.white. O que estava acontecendo no começo? Não, Ctrl Z aqui. Ele estava abrindo a telinha, certo? Para ele procurar. Só que ele não estava escrevendo Fornalha aqui. Ele estava escrevendo A igual. Porque ele já estava lá no passo de ele procurar o A igual, entendeu? Então, por isso que é muito importante você colocar o application.white, porque o VBA, ele roda em coisa de milésimo, né? E o seu computador ele não acompanha a rapidez do VBA. Então, você tem que ir colocando esses breaks aqui, ó, no meio do código, para você dar um stop aí no VBA, tá?
Aí eu fui fazendo isso, né? Beleza. Aí o que acontece? Eu vou ensinar para vocês agora um comando, que é o do laço, né? Por quê? Vou voltar aqui no Excel. Vocês viram que, independente de quantos testes eu tenho aqui, ele vai rodar, né? Então, você tem que colocar um código que, enquanto tiver teste, ele vai rodar o programa lá no Scilab para ir substituindo o A, o C, o TP e o TG, para depois ele achar o Q, o TS e o TW, certo? E isso eu fiz com o famoso while, né? Tem while no Scilab? Tem Né? while. Toda linguagem de programação tem while, né? While, for. Isso, que é os famosos laços de repetição, né? Você poderia ter feito com for também. Eu usei o while, mas vai do seu gosto. O do while nada mais é, né, que o faça enquanto, né? Então, olha só, faça enquanto a cells. Cells é uma estrutura do VBA que significa célula, né? E a estrutura cells, ela recebe 2 argumentos. E os argumentos são separados por vírgula. Então, o primeiro argumento da estrutura cells é qual linha da célula que eu estou mexendo. E o segundo argumento é qual coluna da célula eu estou mexendo. Certo? E aí, o que eu fiz? Eu inventei uma variável chamada programa. Você poderia ter colocado aqui paçoca? Poderia. O nome da variável é você que dá, né? E antes disso tudo, eu tenho que declarar a variável, né? Todo programa, sempre que você inventar uma palavrinha nova, você tem que falar assim para onde está usando o código, igual código. Existe agora o programa aqui dentro. E programa é tipo inteiro, né? O código, ele entende application.write, ele entende sendkeys, né, que já está dentro dele. Mas ele não entende o que é programa. Aí então eu tenho que apresentar. Programa, VBA programa, programa VBA. Como é que eu faço isso? Eu declaro variável assim no VBA. Sempre se declara assim. Você coloca um dim, de dimensiona, né? O nome da variável. Aqui você poderia ter colocado qualquer nome que você quisesse. As, como, né? Então dimensiona programa como o tipo que você quer dar para ele. Tipo inteiro. Por que tipo inteiro? Porque as linhas do Excel, né, são inteiras, né? Não existe linha 2,3. A linha é 2, 3, 4, 5, né? Então, dimensionei como tipo inteiro. Mas também tem double, né? Também tem no VBA, não tem? Ou no Scilab? No Scilab você não precisa declarar a variável antes, não. Não Ele é totalmente numérico, então ou você declara ele... se for números, você coloca o número na frente. Se for string, você coloca entre aspas. Então você não declara antes. Ele você já vai colocando então mais fácil. na linha. Bacana. Então, como era tipo inteiro, então eu declarei como tipo inteiro, certo? Continuando aqui o código. Então, eu falei que o programa vai começar com o número 2. Por quê? Porque o meu primeiro teste está na linha 2, né? A linha 1 está no meu cabeçalho, né? Então, não conto. E aí, enquanto a célula, né, da linha 2, coluna 1, que é essa coluna aqui, onde eu enumerei os testes, for diferente de vazio, né? Esse maior e menor junto significa diferente. E aspas duplas, significa vazio. Não são 4 aspas simples, tá? É 2 aspas duplas, tem diferença. Então, isso aqui significa vazio. Então, enquanto a célula for diferente de vazio, ele vai rodar esse código aqui. E aí, foi a mesma coisa. Eu fui vendo como é que eu faço no Scilab, apertando as teclinhas, e depois transferei para o sendkeys para colocar aqui no código de VBA, né? E aí, não é difícil de fazer, mas dá trabalho. Porque você vai vendo se vai dar certo, você vai vendo onde você vai ter que colocar o application.write, né? Então, não é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que você vai perder aí um tempinho para você fazer. Mas faz parte, né? Se quer uma coisa legal, vai ter que dar trabalho mesmo. O único detalhe que tem aqui, que é um pouco diferentão, é que chega naquela parte em que eu tenho que substituir o A igual por esse valor aqui de A, né? Como é que eu fiz? Eu falei sendkey, certo? E aí eu falei para ele digitar A igual, lá no Scilab, e esse E comercial, sabe aquele E do Bruno Marrone? Bruno E Marrone? Serve para concatenar. O que é concatenar, né? É você colar, né? Eu estou colocando aqui um super bonder no A igual com a célula que está na coluna 2, que é a minha coluna onde está o parâmetro A, né? Então, eu estou colando o texto A igual com esse valor aqui. E para você colar, você coloca o E comercial ali no meio, certo? E depois eu fui fazendo a mesma coisa para substituir o C. Veja que a única coisa que eu mudei do código do A para substituir o A no código que substitui o C em vez de ele procurar o A igual, ele está procurando o C igual, certo?
E depois eu estou concatenando com o que está na coluna 3, que é a coluna do parâmetro C, certo? Depois fiz a mesma coisa para substituir o TP, só que para a coluna 4, onde está o TP. E depois fiz a mesma coisa para o TG, só que da coluna 5, onde está os parâmetros do TG que eu quero fazer o teste, certo? Beleza. Depois que ele fez isso, eu apertei F5, certo? O F5 serve para o Scilab. Vou apertar F5 aqui. O F5 serve para o Scilab executar o código. E quando ele executa o código, o resultado vem para cá, ó. Vem para a telinha do Scilab original, né, digamos assim. Uhum. Aí o código vem para cá, certo? Aí como que eu faço então para pegar esse resultado, que apareceu quando eu apertei F5, para o Excel? Eu procurei na internet, né, alguns atalhos de teclado do Scilab. Eu descobri que quando eu venho aqui e dou um Ctrl S, ele seleciona tudo. E aí eu vou dar um Ctrl C nesse resultado. Vim aqui para o meu querido Excel. Vou apagar esses gráficos aqui que tá... Vim aqui para o Excel. Aí eu cliquei, se eu não me engano, na célula... Deixa eu ver aqui. Eu cliquei na célula K3, certo? Que agora o botão está na frente, mas você pode clicar em qualquer célula. E dei Ctrl V. Ele vem e cola os resultados que estavam lá no Scilab aqui dentro, certo? Mas o que acontece? Percebe que quando ele cola assim reto, né, na vertical. Só que eu quero que ele fique na horizontal. Então, dentro do código, o que eu fiz? Eu falei, ó, onde eu colei, eu vou dar um Ctrl C, certo? Aí, aliás, percebe, né, que quando ele cola com uma célula a mais. Por quê, né? Até isso tem que observar, né? Porque aqui tem um espaço a mais em cima do código, tá vendo? Então, até esse espaço a mais você tem que perceber, ou senão, quando você for colar, ele vai colar com espaço em branco aqui. Então, eu tive que falar ainda para ele, ó. Quando eu dou um Ctrl V aqui na planilha, eu vou clicar uma vez para baixo, certo? Para ele pegar o primeiro item que tem dados, né? E eu dou um Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo. Agora, tirou aquele espaço que estava em cima. E então, eu dou um Ctrl C. Vou procurar a primeira linha que está vazia aqui nessa tabela de resultado, certo? Que eu vou mostrar lá no código, eu fiz também com o do while. E aí, na hora que eu der o Ctrl V, eu vou ter que clicar com o segundo botão do mouse e eu vou colar transpondo. Ó. Tá vendo? Transpor. Colo transpondo e pronto. Vou dar um duplo clique aqui, certo? Então, aqui com esse do while, eu cacei a primeira linha em branco da coluna 7, que é essa coluna aqui de resultados, né? Porque você não quer colar o resultado, né? Onde já tem dado, certo? Então, aqui eu caço a primeira linha em branco. Então, faça enquanto a célula da coluna 7 for diferente de vazio. Então, enquanto for diferente de vazio, eu vou incrementando 1 na variável i. E quando isso daqui for falso, ele vai sair do while. Mas quando isso daqui for falso, significa que ele achou uma célula em vazio. Então, o i vai guardar a primeira linha que está vazia, né? E com isso, eu vou lá e seleciono aquela célula que está vazia. E esse código aqui, eu transpus, né, a colagem, que estava na vertical para a horizontal. E aí, no final do código aqui, né, eu fui apertando lá no Scilab, né, para ver o que acontecia, né. Por exemplo, esse chapéuzinho Q é o Ctrl Q, que serve para você fechar o Scilab, né. Então, depois que ele roda todo o código, você fecha o Scilab para voltar para o Excel, né. E, antes mesmo de acabar, eu fiz aqui outra coisa que você pode estranhar que está aqui no código, que é o call gerar graph, né? Esse código, eu fiz um código à parte, né? Uma macro à parte, para ele gerar os meus gráficos bonitinhos, né? Para mim, igual você viu lá. Gerar esses gráficos aqui, né? Tipo esse daqui. Para gerar esse gráfico aqui, né? Tem um código específico. Então, eu vou abrir agora o outro módulo. E aqui está o código gerar graph. Você está vendo que não está muito simples também, né? Mas eu vou te dar algumas dicas como que você pode fazer um gerador de gráfico aqui no VBA do Excel. Apesar que você está vendo uma coisa araiada de código, o próprio Excel ele te ajuda te falando qual o código que faz aquilo dentro do Excel. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês bem simples, ó. Vou vir aqui na guia do desenvolvedor, eu vou vir em gravar macro,
Vou dar um OK, certo? Vou clicar na célula 9, vou escrever Nádia, certo? Escrevi Nádia, dei um Enter e vou parar a gravação nesse quadradinho aqui embaixo ou aqui em cima, certo? Fiz uma macro em que eu escrevi na célula 9, Nádia. Quando eu venho aqui no código, ele me dá o código desse passo a passo que eu fiz. Então perceba que o próprio Excel te dá o código, né? Tem algumas coisas que você nem precisa caçar na internet. Então, ó, range a9.select, então eu cliquei na célula 9, e aí escreveu um código aqui, que você nem precisa saber, mas eu fui lá e escreveu Nádia. E depois, quando eu dei um Enter, ele veio para a célula 10. Aqui, então, inclusive, eu posso editar o código. Em vez de escrever Nádia, eu vou escrever aqui, Scilab agora. E quando eu venho aqui em macros, e executo a macro 4 que eu acabei de fazer, né? Agora ele escreve Scilab na célula 9, certo? Então, como é que eu faço uma macro, como é que é o código para printar uma célula de vermelho? Você grava uma macro, pinta uma célula de vermelho e vê o código que ele te gerou, certo? Então, qual que é a dica que eu te dou? Que você comece a gravar uma macro, dá um OK, seleciona alguns dados seus, certo? Vem aqui na guia Inserir, faz o gráfico de coluna, edita do jeito que você gosta. Como é que eu edito um gráfico, né? Eu vou editar esse gráfico do jeito que eu editei o do código. Eu cliquei aqui no eixo Y e dei Delete. Eu cliquei nas linhas de grade e dei Delete. Eu cliquei nesse sinal de mais aqui e coloquei rótulo de dados. Eu cliquei nos rótulos de dados, vim na guia página inicial, coloquei um azulzinho, negrito, dei o up aqui no tamanho dele. Se o tamanho do rótulo de dados ficar muito grande, o que eu fiz? Eu clico dentro do gráfico, perceba que vai ficar uma linha, né? Uma linha interna, você pode dar uma diminuidinha nela, para não bater aqui no teto. E aí eu vou dar um duplo clique na coluna do gráfico, vai abrir uma janelinha aqui. Aqui em largura de espaçamento, quanto menor a largura de espaçamento, mais grossa fica a coluna. Eu gosto de dar uma engrossadinha no tamanho da coluna, colocar aqui então uns 100%. A coluna fica um pouquinho mais grossa, fica mais interessante. Eu posso vir na guia formatar. Em preenchimento da forma, eu posso trocar a cor da coluna, colocar um azul mais bonitão. E eu posso colocar uma moldura nesse gráfico. Então, eu vou clicar nessa linha mais externa aqui do gráfico. Ó. Eu posso vir em contorno da forma, colocar aqui um azul, por exemplo. Eu também cliquei no fundo do gráfico, igual estou clicando aqui. Fui em preenchimento da forma e tirei um preenchimento para ficar sem um fundo. Mas isso é um pouco pessoal, as cores, né? Você coloca a cor que você acha mais bonito, né? O que eu recomendo para você? Deixar o gráfico mais limpo que você puder, igual eu fiz aqui. E o tanto que você puder ressaltar, né? Os números que importam no gráfico, você ressalta, né? Para ficar, quem olhar, né? Ficar bem visto, né? Eu também cliquei no eixo X. Colocar uma cor azul também, um negrito. Vou aumentar ele. E o título fiz a mesma coisa. Azul, negrito e dei uma aumentadinha no título. Foi assim que eu formatei os gráficos, certo? Você vem aqui para a gravação, certo? Parei. Se você vir aqui no código agora, esse código que ele gerou foi esse daqui, ó, essa macro 5. Tá vendo? Óbvio que eu não ia fazer isso linha por linha escrevendo, né? Você nem precisa fazer isso. Então, eu vi o código que ele gerou aqui e adaptei para a minha realidade. Eu vi como é que fazer desse gráfico e como é que eu poderia fazer de vários gráficos, né? Aí eu fui adaptando, coloquei um while para fazer em todos os gráficos, né? Aí você vai mexendo aqui no código, mas o código para tirar a linha, o código para colocar a moldura, para você tirar o fundo, para aumentar o tamanho da letra, já está tudo pronto aqui. A única coisa que você tem que fazer é dar um tapa aqui no código para ele fazer em todos os gráficos que está na sua planilha. Só isso. Outra dica que eu dou, né? Você saber VBA já quebra muito galho, mas você ter Excel avançado quebra mais o galho ainda. Por quê? Se você, digamos assim, você não tem muita familiaridade com Excel, e se eu for tentar fazer isso aqui para todos os gráficos, você provavelmente iria fazer o mesmo código para cada gráfico, né? Mas olha só, um atalho que você pode ter quando você sabe Excel.
você pode clicar com o segundo botão do mouse sobre esse gráfico que está bonitinho, tá do jeito que você gosta, certo? E você pode salvar ele como modelo. Vou salvar ele como modelo, sei lá, Scilab, certo? Salvei como modelo. Agora o que você pode fazer? Vou pegar agora do gráfico TS. Vou inserir um gráfico de coluna aqui, certo? Em vez de fazer esse passo a passo, agora você poderia vir aqui e alterar tipo de gráfico. Vir nos seus modelos, que você já salvou. Você percebe, né, que eu uso bastante modelos, né, que eu tenho um punhado de modelo aqui. E você acha o modelo do Scilab, que eu acabei de salvar. Scilab. Dá um duplo clique nele e pronto, ele fica do jeitinho que você fez. Então agora, em vez de você fazer toda aquela formatação, você pode simplesmente falar assim para o código VBA. Código VBA, o tanto de gráfico que tiver aí na sua planilha, você transforma eles para o modelo Scilab que você acabou de salvar. Então você pega o atalho, o seu código fica bem menor. Repara só. Olha só o tanto de código que teve para um gráfico, né? Para um gráfico só. E repara agora o tanto de código que eu fiz para todos os gráficos. Perceba que foi bem menor, porque eu peguei um modelo já pré-pronto que eu deixei lá no Excel, né? Então quando você manja de Excel, você tem Excel avançado, você pega atalhos aí para você não ter que escrever tanto código no VBA. E foi isso que eu fiz. Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida do que eu aprontei aqui, né? Escreva aqui no YouTube, aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida. Se tiver dúvida também de modelagem, pergunta para a Nádia, que a Nádia manja. Pode deixar meu e-mail aí, se precisar. Vou deixar o e-mail da Nádia aqui embaixo, caso tiver alguma dúvida. E aí, Nádia, gostou? Nossa, gostou do bom, papo? Rubens. Adorei. Muito bom, obrigado pelo convite. Achei que foi excelente, um aprendizado também para mim. Bacana. Pessoal, então, aquela coisa araiada agora de youtuber, né? Curte o vídeo se você gostou. Se você tem algum colega que faz engenharia química, que gosta de modelagem e tal, compartilha esse vídeo pro pessoal. Sugestões. Você tem sugestão de um próximo vídeo? Rubens, eu queria que você fizesse frente com o Rubens de marketing. Aí você vai lá e comenta aqui embaixo, tá? E agora, como em todo final de vídeo, eu peço para o entrevistado me dar uma sugestão de um próximo diferente com o Rubens que a gente pode estar fazendo. Você tem alguma sugestão, Nádia? De algum tema? Assim, vendo o que você está fazendo aí, puxando um pouquinho o saco na área de engenharia, né? Engenharia química e comunicação entre softwares. Que tal você fazer um comunicando com o Coco? Só que o Coco, ele não tem linhas de comandos, né? O Coco já é a coluna de destilação, já é o trocador de calor. E assim, o Coco, quem não conhece, é também um software livre, que ele faz várias operações unitárias. Mas como ele é um software livre, ele não tem, não sei se você se lembra, ele não tem muitos dados, muitas informações. E talvez você poderia interagir aí com o Scilab, com o Excel, não sei. Puxando o saco para esse lado também, né, Rubens? Ok. A Nádia é bonzinha, né? Eu tava olhando aí e mirabolando algumas coisas. Tá vendo? Porque tudo aí, o Scilab, a gente tem as linhas de comando, o Coco a gente já não tem. E aí? O Excel auxilia a gente nisso daí? A Excel... Com certeza, dá seus né? pulos, né? Aí seria interessante também. Eu vou parar de perguntar. Eu não vou perguntar mais sugestões. O pessoal só tema bom pra eu brincar. Mas eu tenho certeza aqui. que você vai tirar de letra. Né? Claro, certeza. Então, beleza, pessoal. Tá anotado. Tá na fila, então, agora. A gente fazer um tema usando o Coco, né? Em quais disciplinas mais que usa o Coco? A OPQ, né? O que é a OPQ? O pessoal entender. O que é a OPQ? Vamos ver se o Rubens lembra todo. Ele pergunta e eu pergunto pra ele. Análise, não sei o que, de processos químicos. Otimização de processos químicos. Então, tem o OPQ, tem a parte também de controle de poluição, né? Da professora DN, do professor José Luiz. Eles trabalham tudo com Coco aí. Quem sabe dá uma A gente usou mais lá. em AOPQ, né? Que é uma matéria, uma disciplina em que a gente integra, né? Junta tudo. Praticamente todas as disciplinas que a gente vê na engenharia química. Com operações, o que é operação unitária, né? Você dimensionar equipamento de engenharia química, né? Como é que
você dimensiona, você... esqueci a palavra. Projeta. Como é que você projeta um ciclone, né, que separa poluente do ar, essas coisas assim. Você tem as disciplinas que você aprende isso. Também integra com termodinâmica, né, tem modelagem também, né, e tudo mais. Então é um programa bem completo aí da área de engenharia química. E o Coco, né, é o software que a gente brinca nessa disciplina, né? Por ser gratuito, né, então ele facilita, né, mas ele ainda tem seus defeitinhos ali. Certo. Quem sabe você contribui aí, Rubens. Então, deixar aí na fila agora, pra gente brincar com você depois. Bom, pessoal, só lembrando vocês que toda terça-feira às 8 horas da noite tem live. Então, sempre faço uma live. Se você não me acompanha, toda semana eu deixo a live no YouTube durante uma semana. E depois eu retiro a live do ar para colocar no meu treinamento de Excel completo, né? Que é o treinamento que tem mais de 130 horas, fala tudo de Excel lá dentro. Mas as lives ficam gratuitas durante uma semana, então, para você aproveitar elas. O De Frente com o Rubens fica aqui, né? Forever, vai ficar aqui para sempre. Então, sempre que você quiser, você pode vir aqui ver os episódios, tá? E também tem agora 2 novos quadros, né? Que é o Dash Braba. O que é o Dash Braba, né? Eu faço uma dashboard de alguma área, né? E lanço aqui no YouTube para vocês aprenderem a fazer dashboards, né? Fazer indicadores e tudo mais. Já está com mais de 20 episódios no YouTube, né? Já está com 20 e poucos episódios no YouTube. E também tem o Metendo Pau. Então você que tem uma planilha que está precisando dar uma ajeitada e você quer uma consultoria gratuita minha, toda semana eu estou pegando uma planilha agora, aí eu meto o pau nessa planilha, né? Dou uma ajeitada nela e coloco no YouTube para outras pessoas que têm as mesmas dificuldades também aprenderem como é que ajeita a planilha, tá? Isso tudo gratuito no YouTube, então aproveite, beleza? Então, queria agradecer a Nádia pela presença. Eu que agradeço, Rubens. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Qualquer coisa, pessoal, pode perguntar aqui, beleza? E até o próximo Frente com o Rubens. Até mais e tchau, tchau.